Abra comigo a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 1 a verso 13. Efésios capítulo 3, verso 1 a verso 13. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. A saber, qual que é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra e ela é direção, ela é condução, ela é pastoreio para as nossas almas, para as nossas vidas. Por isso pedimos que a luz, a iluminação do Teu Santo Espírito esteja nas nossas mentes para entendê-la, amá-la e guardá-la em obediência no nosso caminho. Pedimos essa bênção em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Uma palavra que é muito comum no nosso meio e que ela sempre carece de definição é o que é vocação. Nós aprendemos essa palavra sempre relacionadas a que tipo de profissão eu vou escolher depois que eu me formar na faculdade, ou até mesmo qual curso eu vou fazer na faculdade para ser um profissional. Então a gente tem que fazer um chamado teste vocacional. Vocação também é muito mais usado quando se fala a respeito da vida religiosa. Quem veio do ambiente católico romano, a palavra vocação é muito utilizada quando se fala a respeito do ministério e do trabalho dos padres. Eles são os vocacionados. Mas vocação também é usado no nosso meio quando nós falamos sobre o chamado pastoral ou o chamado ministerial ou missionário de algumas pessoas que resolvem dedicar tempo integral das suas vidas ao trabalho religioso. Então, o missionário é o vocacionado, o pastor de uma igreja local é o vocacionado, é assim que a gente trabalha. Então, a gente sempre pensa na vocação, em primeiro lugar, como um chamado especial. Algumas vezes as pessoas dizem que é específico para servir a Deus de uma determinada maneira, num determinado lugar, ou para atender a uma vocação para o ministério. E vocação é uma palavra mais bonita para significar uma outra palavra mais comum, que é chamado. Chamado para o ministério, chamado para o pastorado, a vocação ministerial. Agora, quando você lê o livro O Chamado de Os Guinness, aquele senhor ali,
ele trata a respeito disso, muito mais relacionado a ser chamado para andar com Deus, para pertencer a Deus, para servir a Deus. Nós especificamos demais a palavra. Hoje em dia se fala de chamado específico missionário para alguém ser missionário na Argentina. Tem gente até que chega lá na APMT falando que tem um chamado para Disney, para ser missionário lá na Disney, né? É o tal do chamado específico. A gente fica preocupado por que ninguém recebe o chamado para a Arábia Saudita, mas, né, vai entender, não é? E Dr. Russell Shedd, que foi pastor muitos anos aqui no Brasil, ele questionava esse conceito de um chamado específico. Eu sou chamado para a Venezuela, eu sou chamado para o Irã, eu sou chamado para a China, eu sou chamado para a Índia, ou eu sou chamado para trabalhar com os caminhoneiros que ficam parados em frente à Vila Nova durante o meio de semana. Tem gente assim. Tem uma missão no Brasil que é missão sobre rodas. O pastor, um pastor presbiteriano, ele vai para as grandes BRs e lá ele evangeliza caminhoneiros, que geralmente estão sozinhos, longe de casa e carentes do evangelho. A prostituição é muito grande entre caminhoneiros. Então, ele disse que recebeu um chamado específico para trabalhar com eles. Lá em São Paulo tinha um pastor que trabalhava com hispânicos. Ele ia para a beirada de uma grande avenida em São Paulo e levantava lá um cartaz em espanhol dizendo: Cristo te ama, venha conversar comigo. E aí ele evangelizava colombianos, bolivianos, venezuelanos, e descobriu uma colônia de bolivianos em São Paulo e começou a fazer um trabalho missionário entre eles. Não tem nada de errado em você pensar assim, mas o chamado, ele não é específico a esse ponto de dizer que Deus só vai te usar se for com este povo, dessa forma, naquele lugar ou daquela maneira. Dr. Russell Shedd dizia que o chamado é para ser de Deus, para pertencer a Deus e, orientado por isso, a descobrir onde que vai servir a Deus mais especificamente. Então, Os Guinness, ele define o chamado com 4 expressões simples. Primeiro, o chamado é o ato simples e direto de chamar, de alguém dizer o seu nome e você prestar atenção no que essa pessoa vai te dizer. Isso é o chamado. Chamado, em segundo lugar, é dizer o nome e também dar o nome. Quando a Bíblia fala de vocação ou de chamado, é o fato de que Deus nos conhece pelo nome e pertencer a Ele nos nomeia, nos dá nome. Quem é chamado para estar com Deus, para pertencer a Deus, para levar consigo o nome de Deus sempre. Lembra daquele hino, leva tu contigo o nome, para bem te defender? É essa a ideia. O nome de Jesus, o nome de Deus, quando Ele nos chama, é colocado sobre nós. Somos o povo de Deus, somos os chamados por Deus. Terceiro, chamar na Bíblia é quase sinônimo de salvação, porque a Bíblia diz que aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Nós trabalhamos alguns meses atrás aqui o conceito de vocação eficaz. Quando nós somos salvos, nós respondemos a um chamado. Deus nos chamou da perdição para a salvação. Ele nos tirou da condenação para o perdão dos nossos pecados. Então, na Bíblia, quando se fala de Deus chamando, é quase a mesma coisa de falar que Deus está nos salvando. E por fim, o chamado, ele é íntimo. Deus nos chama para si. Quando alguém te chama e você olha, você localiza aquele que está te chamando. Então a Bíblia diz que quando Deus nos chama, Ele nos chama para si, para perto de si. É muito interessante você ler Marcos capítulo 3, verso 14, quando diz que o Senhor Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, e a Bíblia diz que Ele os chamou para que eles estivessem com Ele. Então Ele nos chama para si. E é muito interessante quando você lê Atos 13, quando a igreja de Antioquia está lá vivendo o seu crescimento com seus 5 pastores, aí de repente o Espírito Santo diz: separai-me. Separem
para mim, Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma tarefa especial para eles. Ou seja, quando Deus nos chama, Ele nos chama para perto dEle. A principal consequência e implicação do chamado é que nós somos chamados para ficar perto de Deus, gozar da sua intimidade, conhecê-lo. Então nós somos chamados para conhecer a Deus, muito mais do que para realizar tarefas para Deus. Isso também tem a ver com o chamado, mas a principal questão relacionada ao chamado, à vocação, é de que Deus nos chama para Ele, para perto dEle, para termos comunhão com Ele, para termos intimidade com Ele, para conhecermos a Deus na nossa vida. Por que eu estou fazendo essas explicações aqui? Porque nós vamos falar sobre, nessa manhã, nós vamos falar sobre o chamado e o propósito que Deus tem para a igreja. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, nós precisamos corrigir dois pensamentos equivocados a respeito do chamado. Um primeiro, Os Guinness chama de a distorção católica. A distorção católica divide o chamado em dois. E aí divide a nossa vida em duas: a vida secular e a vida religiosa, o sagrado e o profano, o leigo e o clero. Como se o chamado fosse diferente para nós. E umas pessoas têm um chamado que outras não têm. Essa é a chamada de distorção católica. Na igreja católica, a igreja não são as pessoas que congregam. A igreja é o ministério ordenado. Os demais são filhos da igreja. Basta você pegar o Compêndio Vaticano II, nos cânones das decisões, e você vai perceber que é isso. Os ordenados, os vocacionados é que são a igreja. Os frequentadores, os membros, são filhos da igreja. É uma distorção do conceito de chamado bíblico, que muitas vezes interfere na vida protestante. Aqui na igreja, de vez em quando, nós temos que lidar com o termo clero e leigo. Pastor Hélio é o clero, o presbítero Odracir é o leigo. No entanto, no presbiterianismo ou no protestantismo, não existe esse conceito de clero e leigo. Todos nós somos povo de Deus. Não existe diferenciação de ministério, porque eu sou ordenado para trabalhar de tempo integral e você não. E essa diferenciação, ela chega a ser esdrúxula quando aplicamos, por exemplo, ao conselho da igreja, onde os pastores são o clero e os presbíteros são os obreiros leigos. Não existe isso na IPB. O presbítero e o pastor são ordenados do mesmo jeito, com a imposição de mãos sobre a sua cabeça. Então não tem clero e não tem leigo. Todos nós somos obreiros do Senhor. A diferença está no grau de envolvimento. Eu trabalho de tempo integral e a igreja me sustenta para isso. Mas não tem diferença de essência, só de grau de envolvimento. E aí o catolicismo dividiu o mundo, a nossa vida em duas. Eu tenho uma vida para a igreja e eu tenho uma outra vida para o trabalho. E o pós-modernismo, com essa ideia de performance, dividiu ainda mais. Eu sou pai, então eu tenho um comportamento de pai. Eu sou engenheiro, então eu tenho um comportamento de engenheiro. Eu sou membro da igreja, então eu tenho que ter um comportamento de membro da igreja. Cada lugar que eu estou, eu sou uma pessoa diferente. A Bíblia condena isso. E isso vem dessa distorção da ideia de chamado do catolicismo, de aplicar chamado só para quem foi ordenado ao ministério. Mas não é só o catolicismo que tem distorção. O protestantismo também tem distorção. Uma frase famosa de Spurgeon: para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Essa frase é correta até certo ponto. Porque para nós, então, tudo é sagrado, então a minha profissão é sagrada.
E aí, muitas pessoas não dedicam nada para Deus e dedicam tudo para a sua profissão. Faz a mesma coisa que o catolicismo faz, só que com outro nome. Nós cremos que todas as profissões são sagradas, todo mundo é vocacionado por Deus. Agora, nós não podemos nos equivocar com a ideia de que um é vocacionado para o ministério, outro é vocacionado para a medicina e outro é vocacionado para a educação. Essa é a distorção protestante. Todos nós somos vocacionados para Deus. Dentro dessa vocação primária, então um é pastor, o outro é médico, o outro é engenheiro, o outro é professor. Mas todos somos chamados para Deus, para sermos servos e servas de Deus. Paulo levanta essa questão quando ele trabalha então Efésios capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. No capítulo 1, vocês se lembram, Deus nos escolheu em Cristo, Ele nos predestinou para sermos eleitos e filhos adotivos. Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz com o seu sangue e nos remiu e nos redimiu dos nossos pecados. E o Espírito é o selo e é também o penhor que garante que essa obra de Deus será concretizada. Ou seja, Deus nos dá a garantia de que nós pertencemos a Ele, porque Ele nos escolheu e nos adotou, porque Ele nos remiu e nos redimiu, e porque Ele nos apenhorou e nos selou com a habitação do Seu Espírito nas nossas vidas. No capítulo 2, nós vimos na semana passada, ou na anterior, Paulo diz que Cristo nos uniu, judeus e gentios, em um só corpo, em um novo homem, em uma família, em um povo, e fez de nós o seu templo para a sua habitação. Está fazendo de nós o seu templo para a sua habitação. Paulo então abre o capítulo 3, levando essa explicação sobre quem é a igreja de Deus para uma conclusão. Então ele diz: por esta causa, versículo 1, eu, Paulo, sou prisioneiro. Por que eu estou preso aqui em Roma? Eu estou preso aqui em Roma porque prego a unidade de gentios e judeus na salvação. E aí Paulo chama essa pregação de o mistério de Deus. E ele vai desenvolver esse assunto aqui nesse primeiro parágrafo do capítulo 3. Então, antes de orar de novo, no versículo 14 até o versículo 21, ele vai fazer a segunda oração da epístola. Ele explica então qual é o chamado da igreja e qual é o propósito que Deus tem para essa igreja. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos. Agora, Paulo fala sobre a vocação e ele faz duas afirmações sobre isso. Primeiro, a igreja é vocacionada para anunciar a revelação do mistério do Evangelho, que é Cristo. O que é um mistério na Bíblia? Os irmãos que são acostumados a ler, conhecem a fama dos escritos de Agatha Christie. Ficou famosa na década de 1980 por vários livros de mistério e suspense que ela escreveu. Alguns deles se tornaram filmes famosos de Hollywood. E aí a ideia do suspense. Sherlock Holmes. Vou desvendar o mistério. Um mistério que é algo que aconteceu e ninguém sabe direito por quê e como, mas que tem várias pistas que eu preciso uni-las para descobrir o que aconteceu. Nos livros de Agatha Christie, sempre o culpado era um crime e sempre o culpado era o mordomo, né? É a história que a gente inventa. Mas na Bíblia, mistério não tem essa conotação de suspense, de pistas que eu preciso juntar para entender. Como aquele filme e livro Código da Vinci. Eu preciso unir várias pistas para entender o que Deus fez sem precisar do conceito de milagre. Não é isso. Mistério na Bíblia é algo que Deus deixou oculto um tempo
mas que agora Ele revelou para nós. Então, no Antigo Testamento, havia uma promessa de como que Deus iria salvar, e Ele vem revelando essa promessa. Agora em Cristo Ele deixa tudo claro, não tem mais nada escondido. Então o mistério não é algo que eu preciso exercitar a minha capacidade para tentar unir uma peça com a outra e descobrir o que é que Deus está querendo dizer. Não, Deus está dizendo com todas as letras o que Ele fez. Paulo então diz isso aí no início, nessa primeira parte do parágrafo, do verso 1 até o verso 6. Ele diz, olha, tinha um mistério, e Deus agora revelou esse mistério. E ele então diz, qual é o mistério? O mistério é que judeus e gentios são co-herdeiros, são coparticipantes da mesma salvação que é dada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não tem mais mistério. A igreja proclama esse mistério, que Deus tem um plano, e esse plano agora chegou na sua plena revelação, que é a apresentação do Senhor Jesus como Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, que limpa os nossos pecados com o seu sacrifício e nos dá a vida eterna para vivermos eternamente com o Pai. Então esse é o mistério. A igreja que vai proclamar o Evangelho foi unida para a concretização daquilo que Deus tem projetado. Paulo afirma que foi um privilégio maravilhoso que Deus lhe deu de ser o porta-voz da revelação na sua parte final, que é o ministério entre os gentios. Entretanto, Paulo não reivindica a exclusividade dessa revelação. Ele diz que ela foi dada a todos os apóstolos e profetas, aí no versículo 5. Olha o que está escrito aí no verso 5. O qual que é o mistério, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Quem são os santos apóstolos e quem são os profetas? Os profetas são os profetas do Antigo Testamento que escreveram seus livros. Jeremias, Isaías, Daniel, Sofonias, Miqueias, Amós, Jonas, Abacuque. Esses são os profetas que Paulo está mencionando aqui. E quem são os santos apóstolos? Os 12. Os 12, incluindo Paulo, porque Judas ficou de fora e não escreveu nada, não trouxe nenhuma pregação de coisíssima nenhuma. Ainda que a National Geographic, de vez em quando chega na época da Páscoa e do Natal, dizendo que desenterrou mais um livro apócrifo da Bíblia, que a Bíblia excluiu e que traz verdades ocultas do Evangelho, não tem nada a ver. Eu me lembro que alguns anos atrás vieram falar do Evangelho de Judas, que ele tinha acabado de ser descoberto. Tinha nada, já tinha sido descoberto há muitos séculos atrás. E que o Evangelho de Judas mostrava que a traição de Judas, na verdade, foi um acordo que Jesus fez com Judas, para que então Jesus cumprisse o propósito de Deus. E que Jesus garantia a Judas que ele estava salvo, mesmo sendo traidor. Isso é o Evangelho de Judas. A morte de Jesus foi um combinado entre Jesus e Judas então ia ficar com uma fama na história, mas porque ele podia ficar tranquilo que ele estava salvo. Então, vez por outra, aparece um evangelho novo, que é antigo, que é lá do 3º, do 4º século, que não está na Bíblia, e as pessoas lá fora dizem que questionam, destroem, desmontam toda a farsa da revelação das Escrituras. E tem muita gente boa que embarca nessa. Mas Paulo está dizendo que aqueles que receberam a revelação são os profetas e os apóstolos. Não uma pessoa que pegou o nome de um apóstolo e colocou lá e escreveu para a igreja tentando consertar alguma coisa que parecia não ter ficado explicada direito. Assim, nós temos aqui uma afirmação do próprio Paulo, qual que é a base da autoridade das Escrituras. É aquilo que foi dado aos profetas e aquilo que foi dado aos apóstolos.
Pastor, e os novos apóstolos? Os novos apóstolos dizem que receberam novas revelações, que são autoritativas para a igreja a partir deles. Quando nós lemos textos como esse, nós já temos o que responder aos neoapóstolos. Eles não têm autorização de Deus e bíblica para reivindicar qualquer que seja a revelação que eles estão trazendo por aí. Simples assim. A Bíblia não os autoriza. Se a Bíblia não os autoriza, não somos nós que vamos reconhecer a sua autoridade autoproclamada. Paulo gasta um tempo falando de falsos apóstolos em 2 Coríntios capítulo 11. E a Bíblia sempre mostra que os falsos apóstolos não têm a sua autoridade em Deus e nas Escrituras, mas a parte dela e muitas vezes contra o que a Escritura está ensinando. Então Paulo está afirmando que a base do que ele prega, do evangelho que ele prega, não é invenção da cabeça dele, mas faz parte daquilo que Deus já tinha revelado aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos que Cristo havia escolhido no Novo Testamento. Então Paulo afirma que é um privilégio que ele recebeu, mas que ele não tem a exclusividade da revelação, pois ele está dentro da linha que completa o trabalho dos apóstolos e dos profetas da Sagrada Escritura. Então esse mistério, ele precisa ser conhecido, compreendido e anunciado. Conhecido para que toda a sua plenitude seja experimentada e vivida. Compreendido para que possa ser compartilhado sem excessos, deturpações ou decréscimos. E anunciado para que os eleitos de Deus sejam finalmente encontrados e chamados a viver com Deus e para Deus. Então, o mistério aqui não tem mistério. Deus já disse o que Ele quer, já disse como Ele quer, e Ele nos deu a tarefa de anunciar a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Mas Paulo continua. Ele então diz, em segundo lugar, que a igreja é vocacionada para proclamar o Evangelho. Mas antes disso, antes de chegar nessa parte, ele fala que ele entrou na dispensação de Deus. Observa verso 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. A palavra dispensação é uma palavra elétrica no nosso meio. Por quê? Porque hoje nós temos algumas linhas de interpretação da Escritura que pode te levar a defender certas coisas e a defender outras. Então, os dispensacionalistas dizem que existem 7 dispensações. Porque Deus fez no Antigo Testamento 7 alianças com seu povo, começando com Adão, depois com Abraão, depois com Noé, depois com Moisés, depois com Davi, depois com Jeremias e finalmente com Jesus Cristo. E eles dividem então as dispensações em 7, porque existem 7 alianças. No entanto, a palavra aqui não aparece no plural. Paulo não fala de dispensações, ele fala de dispensação. O que nós ensinamos na teologia reformada é que Deus fez uma aliança só em 2 dispensações, a antiga e a nova. E que existe continuidade e descontinuidade. A nova aliança que Jesus Cristo fala que foi feita no seu sangue na noite da ceia, não é outra aliança, não é mais uma aliança, é a mesma aliança ratificada e que recebe agora novos detalhes antes não revelados.
Então a aliança que Deus fez com Adão, que depois ele fez com Abraão, que depois ele fez com Noé, ou que antes de fazer com Abraão ele fez com Noé, Noé primeiro, depois Abraão, depois Moisés, depois Davi, depois Jeremias, depois Jesus Cristo, não é cada vez uma nova aliança, mas é a mesma aliança com detalhes novos do progresso da revelação. Qual é a aliança? A aliança é uma só. Vós sois o meu povo e eu sou o seu Deus. Deus diz para Adão que ele deve obedecê-lo, porque ele é o seu Deus. E a aliança é que se ele obedecesse, ele receberia finalmente a vida eterna. Uai, pastor, mas Adão não tinha vida eterna? Não, ele não tinha vida eterna, porque ele podia perdê-la. Os teólogos costumam dizer que Adão tinha vida humana perfeita, mas vida eterna só depois do teste. Ele não passou no teste, ele não ganhou a vida eterna. E é curioso quando Deus fala assim: vamos colocar um anjo com uma espada na entrada do jardim, para que o homem não venha e coma da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele teria vida pecadora eterna. Então Deus o expulsa do jardim, não somente como castigo, mas também como misericórdia, para que ele pudesse desenvolver o seu plano de salvação. E aí, quando você resume a Bíblia inteira em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Essas 4 palavras resumem tudo o que a Bíblia diz sobre a nossa salvação. Deus nos criou, nós caímos no pecado, Deus nos redimiu pelo sangue de Jesus, e agora, quando tudo terminar, vamos morar eternamente com Ele. Então não existem várias alianças, é uma só, desde o começo. Só que cada vez que ela é apresentada, ela recebe detalhes novos da revelação de Deus. Para Abraão, Deus diz que a aliança é feita com ele e a família dele, que a redenção virá dele. Para Noé, Deus diz que não haverá mais destruição da terra com dilúvio. Vai ter com fogo, mas com dilúvio a gente pode ter segurança que ninguém vai morrer afogado. Vai morrer queimado, mas afogado não. Não tem mais dilúvio. Para Davi, Deus diz que é da família dele. Para Jeremias, Deus diz: olha, os tempos vão passar, ainda quando tiver sol e tiver lua, a minha aliança permanecerá. Ou seja, ainda que eu leve Israel e Judá cativa para a Babilônia, a aliança não será anulada. E para Jesus, ele diz que é por meio do seu sangue, porque ele é o único mediador dessa aliança. E aí você olha para o Antigo Testamento e começa a perceber vários detalhes de como que a ideia e o conceito de mediador está lá presente. No sacrifício do templo, do tabernáculo, na peregrinação no deserto, cada castigo que Israel recebe no deserto, Deus resolve o castigo mostrando a necessidade de um mediador. Então, a serpente de bronze aponta para a cruz, a fita escarlate lá de Raabe aponta para a cruz, a novilha vermelha de Números aponta para a cruz. E aí vai. Deus vai mostrando a necessidade, a importância e a forma de como nós nos relacionamos com Ele, uma vez que nos tornamos pecadores em Adão. Como? Por meio de Jesus Cristo. Sempre foi assim. Quando aquele publicano foi ao templo orar junto com o fariseu, e o fariseu ficou lá dizendo: ei Deus, como o senhor está de parabéns, porque na sua igreja tem um cara como eu, que dou dízimo, que jejuo 2 vezes por semana. A sua lei diz que é só 1 vez por ano, mas eu jejuo 2 vezes por semana. Olha o tanto que eu sou bom. Eu não sou nem como esse publicano aí que fica roubando as pessoas, ainda usa o cara como modelo da sua oração. Mas o publicano lá atrás, ele fica batendo a mão no peito e dizendo: Senhor, sê propício a mim pecador. Ou seja, que essa propiciação que está sendo feita aí no altar, com o sacrifício da ovelha, seja para mim, seja por mim.
Jesus diz, ele voltou justificado, porque ele confiou no sangue do Cordeiro derramado. E Jesus é o Cordeiro pascal que foi oferecido por nós. Então, não tem várias alianças, é uma só. Paulo está dizendo, então, que Deus manifestou através dele qual seja a dispensação, como que Deus administrou esse mistério no decorrer das eras, dos séculos, até chegar em Jesus. E qual que é o desenrolar disso? Deus vai salvar judeus e não judeus da mesma forma, por meio do sangue de Jesus. Essa é a forma como nós entendemos. Isso traz unidade para toda a revelação da Escritura. É a mesma história, com detalhes a mais sendo acrescentados aqui e ali, quando precisasse. Então Paulo diz que essa igreja, ela foi vocacionada, ela foi chamada para proclamar a resolução desse mistério. Como que Deus salva? Deus salva todos, seja judeu, seja gentio, por meio de Jesus. Esse é o mistério. Então, pastor, então não tem mistério, porque eu já sabia disso. Exatamente isso que Paulo está dizendo, não tem mistério. A nossa tarefa é simples, e ela é clara. Nós fomos chamados para ser de Deus e proclamar as suas virtudes. Então a igreja, em segundo lugar, é vocacionada para pregar, para proclamar a sabedoria de Deus, conforme você vê aí, a partir do verso 8. Então ele diz: pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para quê? Ele coloca aqui o objetivo, o propósito, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, no presente, dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, Paulo terminou o verso 7 dizendo que ele foi constituído ministro, diácono, servo, escravo desse evangelho, como uma designação definitiva, ou seja, Deus o chamou definitivamente para falar dessas coisas. Nós fomos chamados definitivamente para falar dessas coisas. E que é uma designação definitiva. O verbo no aoristo grego quer dizer que Deus chamou e não vai desmanchar o chamado dele. Uma graça concedida por Deus, eu recebi a graça de proclamar o evangelho. Pregar o evangelho não é um favor que nós fazemos para Deus, é um favor que Deus faz para nós, de nos incluir no seu trabalho. E por fim, no verso 7, essa graça concedida, ela também é operada pelo poder de Deus. E os irmãos se lembram dessa frase lá do capítulo 1, versículo 19, quando ele usa 4 vezes a palavra poder para dizer a respeito do que Deus está fazendo nas nossas vidas através da ação do Espírito Santo. Ele está nos governando, Ele está nos energizando, Ele está fazendo milagres através de nós, seja milagres verdadeiros de cura, seja milagres verdadeiros de salvação. Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa e fala assim: esse aí não converte, pastor, esse aí é pau torto, e pau que nasce torto vai morrer torto. Menos quando o evangelho alcança. O evangelho tem o poder de endireitar qualquer pau torto que tem por aí. E é isso que Ele está fazendo com a gente. Nós somos tortos e Ele está nos endireitando pelo evangelho. Então, Paulo diz que é o poder de Deus, não o nosso poder, quem faz com que, ao pregar, as pessoas ouçam e atendam ao chamado de Deus. Nós somos chamados por Deus para chamar outros para Deus. E assim então, entrando definitivamente no versículo, Deus nos responsabiliza pelo desenvolvimento da tarefa de anunciar o evangelho, mas ao mesmo tempo nos agracia com o poder espiritual para desempenhá-la. Nunca vai ser pela nossa força. Lembra de Zacarias?
não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que sempre abre as portas, quebra as trancas, abre os corações e converte as almas. Ele nos usa para isso, mas é Ele quem faz. Quando John Boyle andou aqui em Goiás em 1888, e estava indo lá para Goiás Velho para pregar por lá, saindo de Anicuns, ele se encontrou no meio do caminho com o bispo de Goiás, o bispo católico. E eles conversaram meia tarde ali, enquanto seus cavalos andavam emparelhados em direção a Goiás. E aí o bispo disse: o que você está fazendo aqui? Protestantismo não pega em Goiás. E Boyle respondeu para o bispo: olha, eu não vim aqui para converter ninguém. Quem converte é Deus. Eu só prego. Agora, pegou no Rio de Janeiro, pegou em São Paulo, está pegando em Minas Gerais, vai pegar em Goiás. Ele não falou com essas palavras, mas só por causa da rima, Minas Gerais, Goiás, né? Eu estou terminando assim. E aí o bispo adiantou o passo, ele ficou para trás, e ele então disse que a partir daí, todo lugar onde o bispo tinha dormido na noite anterior, ele vai dormir na próxima noite. Quando ele chega em Goiás, o bispo já tinha feito a propaganda contra ele, e mesmo assim ele pregou para muitas pessoas. Lá já tinha um trabalho da Igreja Cristã Evangélica, a IPB nunca conseguiu plantar uma igreja lá em Goiás Velho, mas plantou um monte no estado de Goiás. Olha nós aqui, né? Então, quem que faz acontecer? O Espírito Santo. O que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é falar de Jesus. Pastor, mas eu tenho medo. Pastor, eu tenho vergonha. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não sei usar as palavras. Não importa. Você pode colocar a desculpa que for. Deus mandou você falar. Então você tem que descobrir uma forma. E isso tem que coçar na cabeça. Agora, quando você for falar, tem um detalhe que você não pode esquecer. O poder vem de Deus. É Ele quem abre o coração. É Ele quem abre o ouvido. É Ele quem muda as pessoas. E Ele faz isso usando você. Você pode ir tímido, você pode ir com vergonha, você pode ir com medo, você pode ir sem saber qual palavra você vai usar. Deus usou a queixada do jumento na mão de Sansão, por que Ele não pode usar a gente, que é mais que um jumento inteiro, não é? Ele usa, e Ele usa de formas incríveis. Ronaldo Lidório diz que pregou o evangelho lá entre os cocombas, em Gana, no vilarejo de Coni, por mais de 1 ano e meio, e ninguém ouvia. Pelo contrário, o feiticeiro lá, o Mebá, zombava dele o tempo inteiro. Mas um dia, ele nem estava pregando, o Mebá resolveu sentar debaixo de uma árvore para descansar daquele calor africano lá, da linha do Equador. E aí de repente o Mebá disse: entendi, agora eu entendi. E ele começou a ficar falando isso, e a pular de alegria, e ficar falando isso, que a tribo inteira se reuniu ao redor dele e achou que ele tinha ficado louco. Aí chamaram o Ronaldo Lidório: olha, vê se você ajuda a gente a resolver o tilt do nosso feiticeiro. E o Mebá chegou, e o Ronaldo Lidório chegou para ele e perguntou: o que foi que você entendeu? Eu entendi que Cristo morreu por mim, que Ele me dá o perdão dos meus pecados. E o Ronaldo disse: poxa, mas eu fiquei aqui 1 ano e meio falando para ele, e ele não quis ouvir. Agora que eu estou longe, ele consegue entender? Ele tinha pregado, tinha ficado na memória, mas dá um clique. Deus faz isso. Nós estávamos aqui no Norte Ferroviário, naquela época da rodoviária, em que os ônibus paravam em frente à congregação do Norte Ferroviário, ficava lá com aquele motor ligado o culto inteiro, e a gente cantando, adorando e pregando com fumaça de óleo diesel nos nossos olhos o tempo inteiro. O
pastor Fernando estava pregando, passou um rapaz, não me lembro se o nome dele era Reinaldo, não me lembro o nome dele. Ele passou na porta, e ele viu o Fernando lá no fundo, lá no púlpito, pregando o evangelho, e ele diz: ué, vou entrar aqui. Entrou, ouviu e entregou a vida para Jesus. Ou como a história da Aparecida, que apareceu lá na nossa igreja em Uruaçu, sem a gente saber como. Eu já contei essa história aqui. Ela foi estudar na nossa cidade, a tia dela era membro da igreja, mas tinha um tempão que ela não ia na igreja, igual uns membros aqui da Vila Nova, tem um tempão que não aparece. E aí ela disse: vamos na igreja hoje. E a nossa rua lá em Uruaçu é a rua das igrejas. Tem a católica na praça, a batista no segundo quarteirão e a presbiteriana lá no meio do quarteirão, lá na frente. E ela morava do lado de lá. Quando passaram em frente à igreja católica, a Aparecida não sabia de nada. É essa igreja, eu vou entrar. E a tia disse: não, não é nessa não, é na próxima. Aí passou em frente à igreja batista, ela pensou: deve ser essa então, eu vou entrar. E a tia dela: não, não é essa não, é a próxima. E aí elas entraram na próxima, e eu estava fazendo um sermão contra roupa indecente. A menina que estava sentada lá do lado de lá, com a roupa indecente, não prestou atenção em nada que eu falei. Mas a Aparecida, que estava tão bem vestida, e que nem conhecia o evangelho, ouviu. E quando ela foi fazer a pública profissão de fé, nós perguntamos: quando foi que você entregou a Cristo? Ela contou essa história. Foi naquela noite. É Deus quem faz. É Deus quem abre o coração. E Ele usa você, quando você menos espera, ou quando você mais espera. Ele vai te usar. Porque é Ele quem chama, é Ele quem agracia, e é Ele quem capacita para a pregação do Evangelho. Mas Ele nos responsabiliza. Saiba disso. Então Ele te usará do jeito que você é. Tem gente que precisa de um tímido para falar para Ele. Tem gente que precisa de um extrovertido. E Deus vai colocando aí do jeito mais sábio que Ele acha que deve colocar as pessoas no meio do caminho. Então qual é a tarefa final? Pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou da multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus tem muitas faces. É uma só. Ela não é esfacelada. Ela é multifaceada. Então, Deus te mostrará como. E você, quando falar de Jesus, você poderá falar de muitas faces da mesma sabedoria de Deus que alcança o coração das pessoas com o Evangelho. Pregar é evangelizar, anunciar boas novas. Toda pregação evangelística, aliás, toda pregação deve ser evangelística, senão não glorifica a Deus. O que é uma pregação evangelística? Quando eu fiz seminário, no final da década de 80, a gente aprendia no seminário sermões diferentes para ocasiões diferentes. Então eu tinha que fazer um sermão de prova evangelístico, eu tinha que fazer um sermão de prova doutrinário, eu tinha que fazer um sermão de prova biográfico. E aquilo era uma confusão na cabeça da gente. Aí você ia em algumas igrejas, no primeiro domingo era o culto de ceia, no segundo domingo era o culto evangelístico, no terceiro domingo era o culto, vocês se lembram disso? Tinha muita igreja que fazia dessa forma. As reuniões da mocidade eram do mesmo jeito. Primeiro domingo, primeiro sábado espiritual, segundo sábado social, terceiro sábado intelectual, quarto sábado brincadeiras. A gente cresceu na igreja dessa época. Mas era uma confusão. Por que tem que ter um sermão que é só evangelístico? Por que tem que ter um sermão que é só doutrinário? Aí a gente descobriu um escocês chamado Stuart Olliott, ele veio muito ao Brasil, e ele disse: olha, todo sermão tem que ser doutrinário, evangelístico, devocional, tem que ser tudo ao mesmo tempo, porque você está expondo a Escritura. Como que eu evangelizo se eu não doutrinar a respeito de Deus?
Como que eu doutrino se eu não chamar as pessoas para conhecer a Deus? Então, não tem essa diferenciação maluca que às vezes a gente cria para ver se a igreja cresce mais, e que traz mais confusão do que ajuda as pessoas a entender a Escritura. Então, Stuart Olyott, está até aqui a capa do livro dele, ele diz, olha, toda pregação, ela tem que proclamar, ela tem que evangelizar, ela tem que testemunhar, ela tem que ensinar ao mesmo tempo. O que eu não posso fazer é perder de vista tudo isso na forma como o texto é apresentado para nós. Então nós somos chamados para proclamar, para anunciar, para falar, para dizer as boas novas, dizer as boas notícias. A boa notícia é que Deus não divide a humanidade em judeus e gentios. A boa notícia é que todos são salvos por meio de Jesus, sem exceção. O preto, o branco, o ameríndio, o índio, o mulato, o cafuso, o mameluco, todos eles são salvos por meio de Jesus. A mulher, o homem, o homossexual, o promíscuo, o adúltero, todos são salvos e perdoados dos seus pecados por meio de Jesus. O rico, o pobre, o confuso, o intelectual, todos são salvos por meio de Jesus. Cada um pode inventar a sua desculpa, mas todas elas são quebradas pelo Evangelho, que traz as pessoas para perto e não as empurra para longe. Mas ao trazê-las, ele as traz para sermos de Deus e para nos tornarmos parecidos com Deus. Então, como Deus é, moralmente, é o que Ele quer fazer de nós. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso, mas Ele também é honesto, Ele é franco, Ele não mente, Ele não trapaceia, Ele ama, Ele sofre em Cristo por nós, assim como muitas vezes acontece conosco. E nós somos vocacionados então para proclamar as insondáveis e a multiforme sabedoria de Deus às pessoas. Ele afirma que a pregação genuína então é toda desse jeito. E aí, nossa obrigação é anunciar todo o desígnio de Deus sempre. Lembra de Paulo em Atos 20? Eu nunca deixei de anunciar algo que fosse proveitoso. E eu sempre anunciei todo o desígnio de Deus para as pessoas. Na igreja, você precisa ouvir da Bíblia toda. Há um tempo atrás, eu ficava com uma coisa na cabeça. Poxa, eu tenho que pregar pelo menos um sermão em cada livro da Bíblia, para dizer que eu preguei toda a Bíblia. E aí eu fiz as contas. Então, são 66 livros, então eu tenho que fazer pelo menos 66 sermões. Quantos domingos tem por ano mesmo? 52. Um ano não dá. Eu não prego todo domingo na igreja. Naquela época eu era pastor único, então eu pregava 34, 35 vezes por domingo. Por quê? Porque tinha domingo que eu pregava fora, tinha domingo que eu trazia alguém para pregar na igreja. Então, em média, eu pregava de 35 a 39 vezes na igreja. 2 anos. Vamos lá. Aí eu cheguei no conselho da igreja e falei, olha, a partir do domingo que vem eu vou começar a pregar uma série que eu vou chamar de Anunciando todo o Desígnio de Deus. E vai ser um sermão em cada livro da Bíblia, escolhendo aquele texto que é o texto-chave para entender o livro todo. Aí o presbítero falou para mim assim, você não vai dizer isso para a igreja não, né? Aí eu perguntei, por quê? Não, porque se o senhor disser para a igreja qual texto o vai pregar, vai quebrar a expectativa do culto. Eu não vou no culto que eu já sei do que o pastor vai falar. Olha, nós somos pentecostais agora? Pentecostal é que tem esse negócio de que o sermão tem que ser revelado na hora, né? Senão não é de Deus. Então, irmãos, Deus projeta as coisas. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Por que Ele não criou tudo no primeiro? Porque Ele tem um projeto. E Deus segue os projetos que Ele faz. Então a Bíblia não diz que a gente tem que imitar a Deus? Então a gente também tem que imitar a Deus fazendo projetos. E seguir os projetos.
Aí eu disse para o conselho, então eu não vou dizer não, mas eu vou começar. Aí eu preguei em Gênesis, acabei pregando em Gênesis 1, depois preguei em Gênesis 12, Gênesis 1 sobre a criação e queda, e em Gênesis 12 sobre a aliança. Aí acabei pregando em 15 e 17 também para falar sobre a aliança. Ou seja, um sermão virou 5. Aí preguei em Êxodo eu preguei 3, porque a divisão de Êxodo é 3. Tem o Êxodo, tem a aliança e tem o tabernáculo. Então eu tive que fazer um sermão sobre o Êxodo, outro sobre a aliança e outro sobre o tabernáculo. Levítico eu fiz só sobre o capítulo 9. Quando eu cheguei em Levítico, eu já tinha dado um mês, reuni o conselho, e o presbítero falou, pastor, pode anunciar para a igreja que está bom demais. E aí, começamos a andar. Quando eu cheguei em Ezequiel, eu aceitei um convite para sair da igreja, então não deu. Aí eu fui para outra igreja. Um ano para se adequar na igreja, comecei de novo. Gastei 3 anos para fazer um sermão em cada livro da Bíblia, pelo menos. Então, meus irmãos, a gente precisa de tempo. Se você quer aprender a palavra, você precisa de tempo. E aprender a frequentar, né? Porque como é que eu vou ouvir um sermão em cada livro da Bíblia se eu não vou na igreja? Hoje tem a bênção do YouTube, que a gente deixa tudo lá. Aí você pode até assistir depois. Mas naquela época não tinha. Então você ou frequenta. A assiduidade é importante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você conhece todos os livros da Bíblia? Você conhece todos os assuntos da Bíblia? Algumas vezes as pessoas questionam, pastor, por que o senhor pega um livro da Bíblia e sai explicando ele inteiro no culto domingo à noite? Olha que coisa absurda. Porque é a melhor forma de ensinar a igreja a ler a Bíblia. No começo parece que eu estou pregando a mesma coisa, mas depois de 3 anos, se a igreja prestou atenção, ela não consegue ouvir outra coisa. Ela não consegue. Por quê? Porque a exposição da Escritura me coloca do lado do texto, coloca o texto diante dos meus olhos. E isso é o que Deus quer para a sua igreja. O resto a gente ajeita. Até o tamanho do sermão a gente ajeita. Mas é preciso entender que tem coisas para aprender. E elas são importantes. E se eu me ausento, como eu vou aprender? Então é uma decisão pessoal. Isso nos leva a entender o que Paulo está dizendo aqui sobre anunciar o Evangelho. Ele usa 2 gerúndios. Manifestando o mistério a todos os homens, no versículo 9. E depois, tornando conhecida a sabedoria de Deus para todos os poderes cósmicos. Paulo fala aqui de que nós devemos anunciar a sabedoria de Deus até aos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu tenho evitado trabalhar essa expressão porque nós vamos trabalhá-la com detalhes lá no capítulo 6. Então tenha paciência. Mas só para adiantar, lugares celestiais é um mundo invisível que a gente não vê, mas está aí. Onde estão os demônios, onde estão os anjos, onde há uma batalha que a gente não enxerga com os olhos, mas percebe com os sentidos, e que Deus de vez em quando mostra para a gente o que está acontecendo por lá. Então, a pregação do Evangelho não é só para o homem, para a mulher que está na rua ou que está lá no aconchego do seu apartamento. A pregação do Evangelho tem implicação para anjos e demônios. Pedro vai dizer que os anjos gostariam muito de saber o que é ser salvo, porque eles não são. Quando teve a rebelião de Satanás, Deus encerrou na perdição os demônios, que eram anjos, e se tornaram demônios por causa da queda. E encerrou na salvação os anjos eleitos. Ou você nunca leu na Escritura quando diz que os anjos também são eleitos? Eles não sabem o que é pecado. E se eles não sabem o que é pecado,
eles não sabem o que é perdão e o que é salvação. Nós sabemos. A Bíblia diz que os anjos desejam profundamente entender o que é ser perdoado. Porque é uma faceta do amor de Deus que eles não conhecem, mas nós conhecemos. Tem coisas que só dá para conhecer se for pecador. E alguns dizem que até é exatamente por isso que Deus permitiu a queda, para mostrar faces ou facetas da sua sabedoria e do seu caráter, que se a gente não conhecesse o mal, nós não conheceríamos o bem. E assim, quando você prega, a sua pregação, quando você testemunha, o seu testemunho, quando você fala de Jesus, a sua fala atinge até mesmo anjos e demônios. Não para que eles sejam salvos, mas para que o projeto de Deus se concretize também lá. Deus está redimindo não só os homens. A Bíblia diz que Deus está redimindo toda a criação. E que a natureza, a criação, geme até o dia da nossa salvação. Tolkien explora isso de forma muito interessante no seu livro O Senhor dos Anéis, quando ele coloca as árvores lutando na guerra. O Babárvore e a turma dele, os Ents, são árvores. Ele usa aqueles personagens para dizer que toda a criação está envolvida na guerra espiritual. Porque o Senhor dos Anéis é uma forma de explicar e interpretar fabulosamente o grande conflito espiritual da batalha entre nós e o mundo espiritual. Só que Tolkien vê do lado católico. Tem muita coisa católica na interpretação dele. C.S. Lewis com Nárnia já é um pouco mais protestante. Agora, tudo isso para dizer que a pregação, ela vai longe, mais longe do que a gente imagina. Vamos para a conclusão? A igreja, Paulo mostra para nós aqui, ela ocupa o lugar central na história da humanidade. Porque Deus vai mostrar pela igreja a sua multiforme sabedoria. Ele não vai mostrar pelo Partido dos Trabalhadores. Ele não vai mostrar pelo Partido Liberal. Ele não vai mostrar pelo Ministério da Educação, nem pela Rede Globo ou pela TV Bandeirantes. Ele vai mostrar pela igreja. É na forma como nós respondemos à pregação que está o segredo da humanidade. Então, tudo o que acontece na igreja repercute no mundo. Quando Deus quer julgar o mundo, Pedro diz que ele começa na igreja. Ele julga primeiro a igreja e depois ele julga o mundo. Porque ele vai usar a igreja para julgar o mundo. Lembre-se disso. Então a igreja ocupa um lugar central na história. O mundo lá fora ignora isso, mas nós não podemos ignorar. A igreja católica é tão consciente disso que eles cunharam a frase: fora da igreja católica não há salvação. Fora da igreja não há salvação, no sentido de que o evangelho é pregado através da igreja. Não que a igreja é dona do evangelho. Segundo, a igreja é central para o evangelho, porque a igreja é formada daqueles que o evangelho alcançou. Então, como nós respondemos ao evangelho, ao chamado do evangelho, determina como será a nossa pregação do evangelho. E terceiro, a igreja é central na vida cristã. Nós podemos usar vários ministérios para tentar ajudar as pessoas a conhecer a Cristo e a perseverar em Cristo. Hoje nós temos a escola dominical, mas na época da reforma não tinha. A escola dominical só surge a partir de 1780. E ela passa a ser escola bíblica dominical nos Estados Unidos a partir de 1800, e nós aprendemos com eles. Então, a escola dominical não é imprescindível para o formato da igreja, mas ajuda. SAF, antes de 1884, não existia SAF. Mas de 1884 para cá, passou a existir SAF.
A SAF é um ministério da igreja para ajudar mulheres a alcançar mulheres, a ajudar mulheres a servir mulheres. Não é imprescindível para a vida da igreja, mas ajuda. E a gente usa. E assim tantos outros ministérios. Tudo que a gente faz não é uma questão de evento, é uma questão de oportunidade para alcançar pessoas. Tem horas que a gente faz evento demais e isso atrapalha, que as pessoas ficam cansadas. Tem horas que a gente faz evento de menos e isso não ajuda, porque a gente não usa de sabedoria, de multiformas para alcançar as pessoas. Então Deus espera de nós criatividade consagrada, porque a igreja é central na vida cristã. Um irmão, vários irmãos ajudam um outro irmão, uma outra irmã a perseverar. Sozinho a gente é presa fácil, mas juntos a gente cresce mais. Essa é a ideia, esse é o conceito. Então, como membro ativo dessa igreja, qual é o papel de cada irmã e de cada irmão no que diz respeito ao chamado e ao propósito da igreja? Conhecer, compreender e anunciar o mistério do Evangelho. Conhecer para viver o Evangelho em sua plenitude. Compreender para vivê-lo em equilíbrio e retirar qualquer dúvida que possa deturpá-lo ou roubar das pessoas a sua força. Anunciá-lo para que a salvação chegue a cada povo, língua e nação. O compromisso da Igreja Presbiteriana de Vila Nova não é só com a Vila Nova. É com outras vilas aqui, outros setores de Goiânia. Mas também é com o Estado, com Nerópolis, com Pires do Rio, com outras localidades que ainda não têm o Evangelho do ponto de vista da teologia reformada. Mas também é com o Brasil. Tem muitas cidades no nosso país que nunca sequer alguém foi lá falar de Jesus. Mas também é com o mundo. Tem gente lá na Polinésia que não sabe que Jesus é o Salvador. Assim como tem gente ali na esquina que não sabe que Jesus é o Salvador. E é o nosso compromisso pessoal com o todo que faz com que o todo possa trabalhar